Olá pessoal, obrigado por você ter escolhido a nossa escola bíblica para aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Se você tem gostado dos estudos que oferecemos em nossa igreja, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. E esteja preparado também para abençoar outras pessoas, compartilhando este vídeo, em especial parentes e amigos. Mas antes de iniciar, eu não poderia deixar de homenagear essas mulheres maravilhosas que se doaram e se doam todos os dias para que os nossos sonhos se tornem realidade. Vocês, mães, são mais do que especiais. São instrumentos nas mãos do Senhor para nos abençoar. Muito obrigado, mães, por todo o amor e carinho que vocês nos entregam. Parabéns pelo seu dia. Muito bem, chegamos ao capítulo 10 do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, que narra o sermão de ordenação que o nosso Senhor Jesus pregou quando promoveu os seus 12 discípulos, aqueles que aprendem, a apóstolos, os que são enviados. Você deve recordar que no final do capítulo anterior, ele tinha incentivado os discípulos e outras pessoas a pedirem em oração que Deus enviasse ceifeiros, pois a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aqui temos uma resposta imediata àquela oração. E Mateus registra assim esse momento. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esses 12 homens foram os primeiros missionários. Cristo deu-lhes o poder que precisavam para realizar a obra dele, pois ele sempre capacita os que chama para o serviço. Deus usa pessoas variadas para realizar a sua obra. O comissionamento deles era claro. Deveriam pregar o reino dos céus e, neste caso em particular, alcançar os judeus. Os milagres que realizariam eram a credencial de que são representantes do rei. Então, Jesus lhe dá orientações específicas acerca do que fazer e do que não fazer. Verso 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Naquele momento, Jesus tinha um motivo e um público específico que deveria receber a sua mensagem, os judeus. Mas logo, o mestre anunciaria o plano completo de Deus para resgatar não apenas os judeus, mas todos os homens e mulheres dele afastados pelo pecado. Também, nesse caso, o servo de Deus deve ser desprendido das coisas materiais, mas deve preparar-se para prover para si mesmo e sua família, se quiser propagar a mensagem. Ser um missionário não é sinônimo de passar dificuldades. Estamos aqui tratando de alguns princípios e não de regras claras. Temos inúmeros exemplos bíblicos da gratidão de Paulo pelo sustento financeiro que recebia por parte de algumas igrejas, assim como também, em pelo menos uma vez, em uma cidade, na cidade de Corinto, ele fez questão de trabalhar para não depender de ninguém. Faço aqui um parênteses para agradecer a Deus porque a Igreja Boas Novas é uma igreja missionária. Se você entende que missões é obra do coração de Deus e quer nos ajudar a levar a mensagem de salvação do Senhor Jesus àqueles que ainda não o conhecem, seja aqui em nosso estado, no Brasil ou nos lugares mais distantes do mundo, venha fazer parte do nosso PAN e BBN, Programa Boas Novas de Adoção Missionária. Sugerimos a adoção de R$40 por mês, valor que é dividido igualmente entre nossas agências missionárias. Mas você pode participar com qualquer valor. Seja você também um missionário sustentador. Entre em contato conosco e lhe daremos maiores informações. Voltando ao texto, Jesus continua suas instruções dizendo que, ao proclamar sua mensagem,
a reação revelaria quem se sentia espiritualmente inclinado a aceitá-los. Quando lhes oferecessem hospitalidade, os discípulos deveriam aceitá-la durante a visita. Lembre-se que os apóstolos estão sendo enviados aos judeus, aos súditos do rei. Muito embora Jesus soubesse que a lealdade de Israel a Deus era muitas vezes só verbal. Se os discípulos descobrissem que o seu hospedeiro ou mesmo a cidade não eram dignos, mas declaradamente contrários aos seus propósitos e mensagem, sua declaração de paz não deveria ser desperdiçada, mas deveria ser retirada para uso posterior. E ao sacudir o pó dos seus pés, estariam ilustrando que não teriam culpa quando o juízo chegasse sobre aqueles que se opuseram ao Evangelho. Hoje, não pregamos o Evangelho do Reino apenas para os que são dignos. Anunciamos o Evangelho da graça de Deus para todas as pessoas e convidamos os pecadores a virem a Cristo. Embora os princípios espirituais desta sessão se apliquem a nós, as instruções específicas não se aplicam. A maioria dos estudiosos da Bíblia entendem que as instruções contidas entre os versículos 16 e 25 deste capítulo são um olhar de Jesus sobre o futuro, parte deslocada do seu sermão escatológico que veremos mais adiante no capítulo 24. No entanto, uma mensagem é clara: a honra do apostolado inclui sofrimento, assim como o mestre sofreu, mas o seu espírito está com eles. Isso fica claro também nas palavras de incentivo de Jesus que encerram o capítulo. Vamos ao texto bíblico. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Essa passagem traz encorajamento e instruções para os apóstolos naquele dia e para os discípulos de hoje, os seus servos. Ele afirma que os homens a quem não devemos temer o trataram da mesma forma e que é um privilégio sofrer por causa dele. Quero ressaltar que o verso 28 que acabamos de ler não fala de Satanás, pois ele não tem o poder de destruir o corpo ou a alma no inferno. Deus faz isso. E Cristo diz-nos que devemos temer somente a Deus. Você não precisa temer mais nada quando teme ao Senhor. Jesus garante o cuidado do Pai, pois Deus cuida até do pardal faminto. Imaginem se não cuida de mim e de você também. Jesus fala ainda da importância de sermos suas testemunhas, confessando o seu senhorio sobre nós abertamente. A confissão não salva, mas é um resultado natural da salvação. Os versículos de 34 a 39 indicam de forma clara que o Evangelho é um divisor de pessoas. Cristo é o príncipe da paz e o Evangelho é o mensageiro da paz. Contudo, em geral, quando as pessoas confessam Cristo, fazem inimigos. Cristo separa e faz com que os fortes laços familiares, bem como as amizades, fiquem em segundo plano. Os cristãos não podem servir a Cristo sem carregar a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Isto significa crucificar o eu e sofrer como ele sofreu. Salvar nossa vida significa perdê-la, porém, perdê-la por ele representa salvá-la. As palavras finais de Jesus neste sermão indicam a importância do servo de Cristo, pois ele é o seu representante. Como Paulo afirma que rejeitar o servo é o mesmo que rejeitar a Cristo. Verso 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria,
a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. É muito encorajador saber que representamos o Rei dos Reis e que ele é justo conosco quando o servimos, não é mesmo? Encerrando seu sermão, os discípulos de Jesus saíram para pregar nas cidades, onde foram alcançados por pessoas enviadas por João Batista, que estava preso em Maqueros, uma fortaleza inóspita nas proximidades do Mar Morto. João queria ter certeza de que Jesus era o Messias que havia de vir. Capítulo 11, verso 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Jesus, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É possível que a pergunta revele que João conservava uma leve esperança que Jesus seria o Messias que o povo esperava, destruindo os romanos e libertando os fiéis pela força das armas. Aliás, Jesus e João evitaram usar a palavra Messias, que os próprios ouvintes poderiam interpretar como a declaração da vinda do libertador militar nacionalista. Pode ser também que as notícias que chegavam a ele na prisão falavam mais de misericórdia que de juízo, como ele havia anunciado, o que também permitiu dúvidas de sua parte. A resposta de Jesus foi uma citação indireta dos textos do profeta Isaías, chamando a atenção para suas obras, as quais João reconheceria como credenciais messiânicas. Quando os discípulos do profeta se vão, Jesus dá um belo testemunho de João, que, mantendo os padrões dos profetas autênticos do Velho Testamento, teve uma vida simples, rejeitou o oportunismo político. O mestre aproveitou ainda a oportunidade para expor a rejeição dos fariseus ao plano de Deus, porque não gostavam nem de João Batista nem de Jesus, pois ambos mostravam um caminho que não lhes agradava. Os milagres de Jesus eram prova de que o reino dos céus havia chegado e deveria levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Os que não se arrependerem receberão o merecido castigo no dia do juízo. Jesus denunciou os habitantes das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eles assim procederam. Os evangelhos não registram nenhum milagre ocorrido em Corazim ou Betsaida. Provavelmente essas duas vilas ficavam perto de Cafarnaum, que era maior, e muitos dos milagres realizados ali certamente foram presenciados pelos habitantes das três comunidades. Mais do que palavras de julgamento sobre Cafarnaum, Jesus expressa lamento e dor pela situação da cidade, citando mais uma vez o cântico do profeta Isaías. Ele não está sendo rigoroso demais, pois os moradores da cidade, eles conheciam e tinham acesso ao Velho Testamento e deveriam estar mais bem preparados espiritualmente do que os habitantes das antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus, em sua soberania, ocultou sua verdade, incluindo a compreensão correta da missão de Jesus aos sábios e eruditos, escribas e fariseus, e a revelou aos pequeninos, os humildes seguidores de Jesus. A estes, com a autoridade que o Pai lhe deu, ele fez o convite: Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os rabinos fariseus usaram a metáfora do jugo da lei, símbolo de submissão e serviço, relacionado com disciplina e discipulado. Diziam eles: ponha seu pescoço sob o jugo e deixe a sua alma ser instruída. A interpretação das exigências da lei e as tradições dos fariseus sobrecarregavam o povo. Só Cristo é o professor que, através da sua pessoa e obra, pode instruir os homens em relação ao Pai e dar-lhes o descanso para as almas, que é a própria essência da verdadeira experiência espiritual.
Um descanso envolvendo remoção da culpa do pecado e a posse da vida eterna. Este convite é para todos. Podemos ir a Jesus sem intermediários. Um convite para se rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado e receber o jugo suave de Jesus, que levou sobre si mesmo o peso da nossa culpa. Um convite que oferece alívio à alma e descanso espiritual. Um convite para que possamos experimentar verdadeiramente o que é paz. A paz de Jesus, que excede todo o nosso entendimento. Você já aceitou o convite do Senhor Jesus? Como está a sua vida? Atribulado pelas circunstâncias ou confiante na presença de Jesus ao seu lado, te ajudando a carregar o seu fardo? Quero que você pense seriamente sobre isso, meu amigo, minha amiga. E se ainda não disse sim a esse maravilhoso convite de Jesus, faça-o agora mesmo. Não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde, ou pode nunca chegar. Quem sabe, não é mesmo? Deixe que Jesus seja seu Senhor e o seu Salvador e viva em paz. Muito bem, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico e eu espero que você tenha sido abençoado neste dia. Desejo a você uma semana repleta de bênçãos do Senhor e que a vontade de Deus se realize em nossas vidas. Até a próxima, pessoal!